Mas agora voltando para um outro ponto que a gente citou muito rapidamente, mas vale a pena falar mais sobre isso. Se não me engano, foi você, Wesley, que falou sobre, por exemplo, Venvance, Ritalina. E hoje o que a gente tem, principalmente aqui em São Paulo, é um abuso muito grande disso. Eu lembro quando eu fiquei mal das costas, eu fui em vários médicos, né, atrás de uma segunda, terceira, quarta, quinta opinião, até ouvir o que eu queria. Eu não opere. E aí, felizmente, deu tudo certo no final. Mas eles ficavam muito surpresos todos quando eu fazia aquela anamnese e falava, tenho 30 anos e não uso nenhum medicamento. E viam lá, trabalha com o mercado financeiro. Teve um que falou, como assim você não usa nada? Eu falei, eu tomo café. Você não é alcoólatra? Ele falou, você não toma mais nada, vai ficar mais ativo durante o dia, ou desligar melhor durante a noite. Começa, vem e termina com Vance. Pois é, eu falei, eu não uso nada disso. Eles ficaram hiper surpresos, porque eles falaram, olha, na sua idade, trabalhando no local onde você trabalha, isso é muito raro. O pessoal abusa muito dessas drogas, porque vê um aumento de desempenho no curto prazo, com esse reforço quer usar mais. Só que quais são as consequências de longo prazo para quem abusa disso, simplesmente entrando nesse hype, na onda, todo mundo tá tomando, se eu não tomar eu fico para trás? Primeiro que pode viciar, né? Essas drogas, Venvance e Ritalina, elas agem justamente na dopamina. Também, né? Remédio para sono também cria dependência. Cria dependência, né? Por outro mecanismo. E aí a pessoa fica dependendo daquilo, porque ela precisa tomar um negócio para dormir, vai dormir mal, porque o sono sob efeito de qualquer coisa não é igual ao natural. Dia seguinte, porque dormiu pouco, ou dormiu remédio, sei lá, tem que tomar um negócio para ficar acordado. E você entra num... você começa a ciclar meio artificialmente, e o seu sono nem vai ser tão bom quanto o natural, e o seu desempenho nem vai ser tão bom quanto se fosse natural sem o remédio, né? E detalhe, tá? Detalhe. As pessoas que tomam esses estimulantes, Ritalina e Venvance, sem prescrição, mal elas sabem que elas podem estar mais atrapalhando do que ajudando. Porque se você estimula demais, qualquer coisa que você estimula demais vai atrapalhar. Você tem dopamina demais, você vai, vou ficar com muito foco. Na verdade, você gira o ponteiro para o excesso e você perde a capacidade de controle atencional. Você pode até sentir energia, a pessoa acha, tô bem. Mas se eu for medir o controle atencional da pessoa, tá pior. Pode dar ansiedade também. Ansiedade. Você vira um pincher. Treme, vira um pincher. Não faz nada. Vira um pincher. Não morde. Vira um pincher. Eu acho essa galera corajosa também. Os caras são malucos. Tem gente que toma com álcool na balada, cara, pra dar um rolê. Não, tem gente que tá cheirando. Cheirando. Álcool na balada. Olha só. Cheirando Venvance? Ritalina. Ritalina? Ó, eu não sei qual, né? Pra pessoas que têm TDAH, é extremamente importante o uso do medicamento porque você tem uma sinalização desse neurotransmissor deficitário no córtex pré-frontal, por isso você não consegue sustentar sua atenção num ponto. Para pessoas que não têm um transtorno psiquiátrico, o Venvance ele é utilizado em outros transtornos também. Controlado e dosado para aquela pessoa isso, e tal. com acompanhamento, introdução, sem ter outros tipos de E o acompanhamento não é do trader que está do seu lado. Isso, não é. Começa com a dose baixa, vê se não vai ter ansiedade. Às vezes, pro cara com TDAH, ele se dá melhor com a Ritalina, tem vários tipos de Ritalina, então tem que ter um acompanhamento. Isso é um medicamento que mexe numa neuroquímica, é perigoso. Se você ficar tomando isso, pode acontecer o que o Andrei comentou. Você perde um pouco a noção do controle atencional e começa a não produzir. E aí você vai falar com o Clebão, seu amigo, e o seu amigo vai falar assim, cara, tem que tomar um pouquinho mais. Coloca um pouco mais. E aí, vira uma bolota. Aí vira uma bola de neve, você fica improdutivo, aí você começa a ter problemas de autoestima e autoeficácia, você acha que você não consegue, que aquilo não é pra você. E, bicho, pra tirar isso de um cara, para tirar essa crença dele que ele precisa do medicamento para render ou para dormir, é muito difícil. Também tem um vício psicológico nisso. Uma dependência. Se o cara toma e produz muito. Isso. E ele associa e já era, né? Eu arrisco dizer que se você desse uma farinha para ele, um placebo, ele ia render a mesma coisa, porque ele tá tomando porque acredita. E pior que isso acontece, né? Você acreditar num efeito específico do fármaco muda a sua química. Acabei de ler um estudo que mostrou isso para antidepressivo. Deu antidepressivo para 2 grupos para tratamento de ansiedade. Só que para um grupo falou que era uma pílula de farinha e para outro falou, não, isso aqui é um antidepressivo mesmo. O pessoal que acreditou que estava tomando antidepressivo teve aumento justamente da dopamina e os sintomas de ansiedade diminuíram. O pessoal que achou que estava tomando a pílula de farinha, apesar de estar tomando antidepressivo, eles não tiveram esse aumento da dopamina e os sintomas não diminuíram tanto. Então um tomou farinha acreditando que era remédio, outro tomou remédio acreditando que era farinha e os efeitos foram... Sim, tipo você pegar uma criança com dor de cabeça e dar água placebo, com... É rir de forma voluntária, é mesmo Claro processo. que o tamanho clínico disso talvez seja pequeno, então você pega uma pessoa com depressão, muitas vezes não vai tirar ela, mas tem uma modificação nos circuitos. Até compartilhando o episódio pessoal aqui, eu tomei Venvance uma única vez. Foi no ano de 2017, um conhecido nosso falou, Bruno, você é um cara muito produtivo, mas você nunca produziu com isso. Olha aí, Começa sempre assim.
Aí eu tomei. Aí a Malu saiu de casa, quando ela voltou tava igual um esquilo, né? Não, eu tinha feito tudo que eu tinha pra fazer naquele dia e mais um monte de coisas de dias passados. Tava tudo em dia e tinha feito, sei lá, 100 stories no dia, e gravei pro YouTube, não sei o quê. Foi muita coisa que eu fiz num espaço falando de, sei igual lá, um louco 8 assim. horas. E aí quando a Malu chegou, ela falou, e aí, como é que foi? Eu falei, nossa, foi maravilhoso, eu fiz tudo que eu tinha pra fazer de meses atrás. Ela falou, pô, foi tão bom assim? Eu falei, foi tão bom que eu nunca mais quero botar esse negócio na minha boca. Isso, porque eu pensei nisso, eu falei, caramba, se eu produzo tanto assim com isso, daqui a pouco eu crio uma dependência. Nem pensei em termos de hormônio nem nada, pensei em termos realmente psicológicos. Quem que é o Bruno sem aquilo? Exatamente. Você se perde, cara. Exatamente. Você se perde. Eu nunca tomei. Eu não sei se isso chega a acontecer com Venvance e Ritalina, mas o que as drogas, de um modo geral, que viciam, elas têm isso em comum. Elas aumentam a dopamina, que é o que a Ritalina e o Venvance fazem, tá? Agora, a dinâmica de aumento de dopamina desses fármacos é diferente. Eles são projetados para não aumentar tão rápido. A dopamina, ela impede de tirar o Venvance, ela impede os receptores de limpar a dopamina de lá. Então você fica encharcado de dopamina, não é isso? O que acontece é que essas drogas que estimulam muito, o corpo, quando você tem muito de um sinal, qualquer que seja, o corpo responde diminuindo a liberação daquele sinal e o lugar onde eles agem. Então, se você tem muita chave abrindo fechaduras, o corpo meio que responde diminuindo as fechaduras. Eu não sei até que ponto isso pode acontecer com o uso de Ritalina e Venvance em pessoas que não precisam. Mas, eventualmente, o cérebro dela começa a ficar insensível ao efeito do fármaco. Tem que aumentar a dose. Resultado, tem que aumentar a dose. E aumentar a dose para ter o mesmo efeito. E vale dizer também, você pode com certeza falar muito melhor do que eu, que todos os medicamentos têm algum efeito colateral, Sim. você precisando ou não dele, né? Quando você precisa, você vai lidar com esse efeito colateral, porque é aquilo que vai... É um cálculo, é um cálculo, né? Você vai... O custo-benefício. Você acabou de citar Sófocles, Bolognese. Tá vendo? Gente, Nenhuma grande bênção entra na vida do ser humano sem uma maldição. Tá vendo? Não é? Mas é exatamente isso. Então, às vezes, as pessoas se iludem falando, não, mas como eu tenho TDAH, eu não tenho a parte ruim do remédio. Não, você tem, mas você vai calcular o custo-benefício. E quem não precisa, geralmente o custo-benefício não vale a pena, porque o efeito negativo é presente. E, existe esse é uma questão que já impossibilita e já deixa claro para o pessoal que não deve se tomar se não tiver, e se tiver, tem que ter todo aquele diagnóstico claro de TDAH. E existe uma outra questão que é erro diagnóstico, cara. Muito paciente com TDAH não tem TDAH. Não tem TDAH, né? Por exemplo, você pega um paciente com transtorno bipolar numa fase de hipomania, que é uma fase para cima, você bota no lado de um cara com TDAH, você não sabe quem é quem. Eles se mascaram, você tem que ter um acompanhamento, um tempo. O paciente, para ser diagnosticado com TDAH, é muito bom que tenha uma avaliação neuropsicológica, você faz testes de atenção, testes de memória, faz uma média de acordo com a população naquela sua idade, naquele seu sexo, etc. Faixa de renda, etc. Para ver se você está muito deslocado para baixo ou para cima. Às vezes o cara não tem outro transtorno, aí você bota um medicamento que não é para aquele transtorno e você joga gasolina na fogueira e pior. Então, Ou a pessoa só está dormindo mal, os sintomas são os mesmos. Às vezes ansiedade. Às vezes a pessoa, cara, é um quebra-cabeça que não pode lidar sozinho, pessoal. Você tem que ter ajuda no quesito de saúde mental. Tem que ter ajuda, é uma coisa muito espinhosa. Em um stories não dá pra diagnosticar, né? Não dá. Os caras mandam, pô, eu tenho... Fala, cara manda stories. O que é isso? Eu tô mal aqui, acordei, não sei o que é. Falta de concentração, dor no céu, não sei o que é. Vocês não veem... Zumbido no ouvido, o que é? Vocês não veem, assim, também uma necessidade das pessoas de nomear todo tipo de comportamento como se aquilo fosse algo a ser nomeado e às vezes é só... É que é gostoso pro cérebro, né? Você saber o que tem. É reconfortante, noção, né? Você rotular, né? Mas isso vale para tudo, né? Inclusive para problemas que você está tendo. É uma busca para entender, foi o que o Bruno comentou, né? Depois que as coisas aconteceram, você olha para trás e cria um sentido naquilo. Isso é meio um modus operandi do cérebro de tentar ligar os pontos, né? Então, é meio que natural você rotular, ver o que tem relação, o que não tem. É gostoso.